7 de outubro na Terra Santa. Dia de oração, jejum e penitência. Foi o apelo do Papa Francisco pela paz e a iniciativa do cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Convite acolhido pela custódia da Terra Santa e pelos cristãos de todo o mundo. O precioso relicário dos 11 mártires de Damasco, que será utilizado para canonização na Praça São Pedro no dia 20 de outubro, é obra do artista de Belém, Youssef Zogby. Foi inaugurada a Faculdade de Filosofia e Teologia do Seminário de Beit Jala, com a presença do patriarca latino de Jerusalém, do ministro palestino do Turismo e Antiguidades, sacerdotes e fiéis locais. A família Hasbun de Belém personifica uma história de fé inabalável e doação ilimitada. No entanto, como quis o destino, Kamal Hasbun mudou-se para as glórias celestiais antes que pudesse vê-la. Que o dia 7 de outubro seja um dia de oração, jejum e penitência. Foi o apelo do Papa Francisco pela paz e iniciativa do cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Convite acolhido pela custódia da Terra Santa e pelos cristãos de todo o mundo. No Ângelus de domingo 6 de outubro, o Papa Francisco recordou a tragédia de 7 de outubro de 2023, lançando um forte apelo à paz. Domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contra la popolazione in Israele. Amanhã terá passado um ano desde o ataque terrorista contra a população de Israel, ao qual renovo a minha proximidade. Não esqueçamos que ainda existem muitos reféns em Gaza, para os quais peço imediata libertação. Desde esse dia, o Oriente Médio mergulhou num sofrimento cada vez maior, com ações militares destrutivas que continuam atingindo a população palestina. Esta população está sofrendo muito em Gaza e em outros territórios. Trata-se, na sua maioria, de civis inocentes, pessoas que devem receber toda a ajuda humanitária possível. Apelo a um cessar-fogo imediato em todas as frentes, incluindo o Líbano. Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano. Na noite de domingo, na Basílica de Santa Maria Maior, o Santo Padre presidiu a recitação do Santo Rosário para invocar a intercessão da Mãe de Deus, convidando os cristãos a unirem-se com a força do bem contra as conspirações diabólicas que levam à guerra. É uma adesão estesa a tutto il mondo. É uma adesão que se estende a todo o mundo, a muitas igrejas, respondendo também ao apelo do Santo Padre, todas unidas para rezar e interceder pela paz. Estamos convencidos de que a paz não chegará imediatamente, as coisas não mudarão imediatamente, mas a oração e a penitência nos ajudarão, especialmente a nós, fiéis, a permanecermos tão livres quanto possível diante dessa enorme situação de violência, ódio e vingança, e a permanecer testemunhas convictas de que a paz é possível. E a rimanere sempre convinti testimoni che la pace è possibile. O patriarca também nos fala sobre o desafio da Igreja e dos cristãos na Terra Santa. Le sfide in questo momento, soprattutto nelle zone di guerra. O desafio nesse momento, especialmente nas zonas de guerra, é acabar com a guerra, porque a guerra cria vítimas, cria fome, cria destruição, situações vergonhosas, humilhação na vida das pessoas. Por isso tem de acabar. Esse é o principal desafio. Tentar permanecer firmes em algumas circunstâncias, até permanecer vivos, e depois manter sempre a unidade entre as diversas comunidades, com todas essas divisões que temos, tanto políticas quanto físicas, e permanecer sempre ancorados na palavra de Deus. Também gostaria de expressar o meu agradecimento a todos aqueles que se unem na oração, que é a mais bela forma de solidariedade e proximidade, que continuem rezando, trabalhando pela paz na Terra Santa e no mundo. Continuare a pregare e lavorare per la pace in Terra Santa e nel mondo.
À tarde, juntamente com o patriarca, as autoridades religiosas e representantes das diversas comunidades religiosas da Terra Santa recitaram a oração das vésperas com adoração ao Santíssimo. A oração na igreja de São Salvador foi presidida por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa. Com esse gesto público, ao qual uniram-se numerosos fiéis, a custódia quis responder ao convite do patriarca e do Papa. Cada mistério do Rosário foi introduzido por uma breve leitura e uma intenção de oração. Antes de cantar a ladainha de Loreto, o custódio leu a carta aos católicos do Oriente Médio do Papa Francisco. Il Papa ha mandato proprio oggi questo messaggio ai cristiani che vivono in Medio Oriente. O Papa enviou hoje essa mensagem aos cristãos que vivem no Oriente Médio, na Terra Santa, para que recordem que o instrumento mais poderoso para obter o dom da paz é precisamente o instrumento da oração e do jejum. É um instrumento que pertence à nossa tradição cristã, à tradição judaica, à tradição muçulmana. Portanto, é um instrumento universal e acredito que deva ser muito mais valorizado, tanto para despertar em nós a consciência da importância do dom da paz, quanto para ter presente que o dom da paz vem de Deus. Uma das breves leituras que estava no Rosário nos lembrou que Jesus é a nossa paz, porque ao morrer na cruz, ele destruiu a inimizade. Nel Rosario ricordava che Gesù è la nostra pace, perché morendo sulla croce ha demolito il muro dell'inimicizia. O custódio da Terra Santa também fala da vocação franciscana no Oriente Médio. La nostra vocazione è quella di stare A nossa vocação é estar perto das populações, estar perto daqueles que consideramos ser, como também diz o Papa, o povo de Deus, e partilhar com eles os bons momentos quando existem, mas também os momentos difíceis quando surgem. Si apresentano. Na Terra Santa realizaram-se diversas iniciativas de oração no dia 7 de outubro, como a que teve lugar na Basílica da Anunciação e em Belém. اليوم عم نشوف صريخ أهل غزة ولبنان. Hoje ouvimos os gritos do povo de Gaza e do Líbano e as suas tragédias, e infelizmente não podemos ajudá-los de alguma forma. Estamos espiritualmente unidos a eles e lhes dizemos: eles podem tirar tudo de você, mas enquanto seu coração estiver cheio de fé e sua alma cheia de esperança e fé em Deus, que é capaz de tudo, então você será consolado. Peço a Deus que a guerra termine o mais rápido possível e que Deus nos dê a paz. Hanno partecipato religiosi qua di Nazareth e dintorni e anche i fedeli di Nazareth e dintorni. Participaram os religiosos de Nazaré e arredores e também os fiéis de Nazaré e região. Um dia muito intenso, mas também um dia lindo, porque rezamos nesse lugar, nesta terra, vivendo esses momentos um tanto difíceis e duros. A oração é um momento de esperança e alegria, que também nos dá forças para não perder a fé, nos torna mais unidos em Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Rei da Paz. Jesus Cristo, nostro Salvatore, il Signore e Re della Pace. Que a nossa preghiera não seja solo Que a nossa oração não seja apenas um dia, não apenas hoje, porque o Papa e o Patriarca nos convidaram a rezar, mas sejamos perseverantes na oração. Essa oração que, quando fazemos e permanecemos nela, nos transforma por dentro, porque não é um ato mágico, como se Deus não nos ouvisse. Deus ouve a nossa oração, mas também quer nos transformar. Por isso, temos que perseverar nesta oração, unidos a Maria, nossa mãe, e continuar rezando para obter a graça da paz para o nosso país. Esta graça da pace para o nosso país. O precioso relicário dos 11 mártires de Damasco, doado ao Papa Pio XI na ocasião da beatificação em 1926, é obra do artista de Belém, Youssef Zogby, e será usado para a canonização na Praça São Pedro no próximo dia 20 de outubro.
Graças à postulação geral para a causa dos santos da Ordem dos Frades Menores, esta obra cheia de detalhes pode ser apreciada na sua beleza e significado. Com 66 centímetros de altura e 29 de diâmetro, se assemelha a um baldaquino com 4 arcos que sustentam a cúpula, em cuja base há uma inscrição em latim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No topo da cúpula, uma lanterna com 10 colunas abriga um pequeno cálice com hóstia. 4 medalhões com o monograma do nome de Jesus, de Maria e a cruz de Jerusalém decoram a parte externa, enquanto uma grande estrela central de 6 pontas e 4 rosetas adornam o interior. O centro do relicário é concebido em formato de ostensório exposto sobre o altar. Cada detalhe recorda a fé dos mártires na Eucaristia que os conforta na hora do martírio. À frente, a Basílica de São Pedro e 2 inscrições. No lado direito, a cena da Natividade. No lado esquerdo, a ressurreição e atrás um painel decorativo. A sensibilidade do artista compôs o centro do relicário, onde se encontra a relíquia dos futuros santos mártires com raios triunfantes, rodeado por anjos orantes. O nobre escudo com o Sagrado Coração, um serafim, a pomba do Espírito Santo e, finalmente, a cruz. Na parte de trás, uma delicada e pequena porta permite o acesso à relíquia. Este patrimônio se encontra na Lipsanoteca do Vaticano. É um dos mais preciosos em design e acabamento doado aos papas ao longo dos séculos. Após a restauração de 6 de outubro, foi inaugurada a Faculdade de Filosofia e Teologia do Seminário de Beit Jala, sob a égide do Patriarca Latino de Jerusalém, Cardeal Pier Batista Pizzaballa, na presença do Ministro do Turismo e Antiguidades palestino, Sr. Hani Al-Haik, e um grupo de sacerdotes e fiéis. Esse evento apresenta-se como uma mensagem de profunda fé nesses tempos difíceis que a Terra Santa atravessa, sublinhando a capacidade de construir um futuro melhor, apesar das dificuldades. O objetivo da restauração foi acreditar na graça de Deus e refleti-la, proporcionando melhores condições aos jovens apesar das circunstâncias difíceis, dos tempos dolorosos e das feridas profundas que o Oriente Médio atravessa, devido aos acontecimentos que nos afligem. Para que cresçam na sua vocação sacerdotal de servos e apóstolos da Terra Santa, comprometemo-nos a proporcionar aos jovens todos os serviços e as melhores oportunidades possíveis para que possam ser verdadeiramente filhos desta terra, apesar de todos os desafios e adversidades. No contexto da guerra em curso na faixa de Gaza e com muitos habitantes de Belém tendo perdido a sua fonte de renda, o projeto de restauração conseguiu criar oportunidades de emprego e apoiar de maneira solidária algumas famílias. O objetivo da restauração aliado ao interesse geral da comunidade local. Publicamos um concurso para concluir a obra para que as relações contratuais fossem feitas diretamente entre nós e os colaboradores. O ano passado foi um ano muito difícil. Também desta forma conseguimos alcançar o maior número possível de moradores da cidade e ajudá-los de acordo com suas necessidades nessa difícil situação. Aumentamos os pagamentos aos trabalhadores e reduzimos os orçamentos dos projetos. Dessa forma, mantivemos a qualidade do trabalho, reduzimos o tempo gasto e otimizamos o orçamento. O Instituto Eclesiástico oferece a sua formação espiritual aos leigos e serve de farol de fé e de conhecimento para todos. Este ano, o programa do Centro de Formação Espiritual do Seminário Beit Jala atraiu aproximadamente 140 participantes.
Esse programa reflete o compromisso do patriarcado latino em expressar os valores cristãos entre os membros da comunidade local e dar-lhes a oportunidade de crescer espiritualmente e aprofundar a sua fé. دائما احنا كان عندنا عمل للعلمانيين دائما كان من خلال الكهنة. Sempre houve trabalho para os leigos através dos padres. Há uma lista de 299 padres que cresceram neste lugar. Mas hoje, também diretamente, abrimos as portas do seminário aos leigos. Essas inovações que fizemos baseiam-se nas orientações da Igreja para oferecer a melhor educação possível aos seminaristas, não só em nível acadêmico, mas também em nível humano, espiritual e pastoral. E esta é uma educação integrada. Na próxima semana, se Deus quiser, o mesmo centro será inaugurado em Jerusalém e mais tarde será inaugurado um centro educativo em Ramlah para oferecer esta educação espiritual e religiosa aos fiéis leigos. As preocupações espirituais durante a guerra parecem distantes das preocupações cotidianas, mas os valores espirituais são uma necessidade urgente para evitar as guerras e seus males. A família Hasbon de Belém personifica uma história de fé inabalável e doação ilimitada, já que o avô Abdullah Hasbon deixou uma marca indelével na memória da cidade com sua generosa doação para construir e projetar a entrada da Igreja da Gruta do Leite, localizada a poucos passos da Igreja da Natividade. Seu sucessor, Kamal Hasbon, construiu a Igreja Palestina no Campo dos Pastores de Beit Saur, na custódia da Terra Santa, como parte de um projeto para construir 10 igrejas no local. No entanto, como quis o destino, Kamal Hasbon mudou-se para as glórias celestiais antes que pudesse vê-la. Embora o valor a ser doado fosse relativamente pequeno comparado às despesas envolvidas na construção de uma igreja, decidi perguntar primeiro ao doador, Kamal Anton Hasbon. Achei que você gostaria da ideia de seguir os passos do seu avô e doar uma quantia maior. Liguei para ele e ele expressou prontamente sua total disposição para construir esta igreja, que seria um projeto importante para as cidades de Belém e Beit Saur. É talvez a primeira igreja do país doada por um palestino. Esta igreja destaca-se porque nos lembra as boas novas que os pastores pregaram ao povo deste país e que depois se espalharam pelo mundo. A Igreja Palestina é o testemunho da profunda fé do povo em Deus, do seu apreço à sua terra e a mensagem que, desde então, lhe foi transmitida, bem como da sua estreita relação com a custódia da Terra Santa. No dia 27 de setembro, na Igreja Palestina do Campo dos Pastores, a custódia da Terra Santa celebrou a terceira e sétima missa fúnebre para o falecido doador Kamal Anton Hasbon. O ecônomo da custódia da Terra Santa, Frei Tony Choukri, presidiu a missa. Na sua homilia, recordou as virtudes do falecido por ter construído pontes de amor, não apenas de pedra, afirmando que a fé vigorosa faz viver a terra, como faz viver os corações. Deus tenha misericórdia do meu tio Kamal Hasbon, que nasceu e viveu sua infância em Belém, berço de Jesus Cristo. Glória a Ele. É uma pena que ele não tenha podido vir à inauguração e ver esta igreja, mas essa é a vontade de Deus. Esta igreja ainda é uma lembrança dele e todos nós devemos continuar o caminho que Kamal percorreu pelo seu povo, pela sua terra natal, sua nação e sua cidade de Belém. Penso, alguém pode ficar rico com as coisas materiais que deixou aqui? Certamente não. A riqueza está nas coisas que durarão muito tempo, como sua gentileza e a boa reputação que deixou. O Senhor nos pergunta: quem sou eu para você? Essa igreja, construída pelo benfeitor Kamal Hasbon, oferece uma resposta clara a esta pergunta e a sua expressão: Deus para nós é o Rei das nossas vidas. Através desta igreja, o benfeitor Kamal convida pessoas de todo o mundo a renovarem a sua fé em Deus e a sua confiança nele.
abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.